Olá, eu sou o João Marcos, né? Eu já fiz assim alguns vídeos agradecendo sempre a equipe do hospital é, pela minha volta, né, minha recuperação do Covid, né? E hoje eu tô com vontade de fazer um vídeo para poder agradecer a todos que oraram por mim. Já fazem 2 anos, né, que tudo isso aconteceu. Eu estou aqui, estou bem, graças a Deus, e graças às orações, né? Graças ao trabalho que fizeram lá dentro do hospital, todos, sem exceção de ninguém lá, que se dedicaram, que fizeram o seu melhor. Não tenho dúvidas que guiados por Deus, né? E esses dias eu estava na igreja e escutei uma leitura que ela está lá no livro de Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 em diante. Eu gostaria até de ler para poder usar como embasamento para o que eu gostaria de falar. E lá diz assim: alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e eles lhe anunciavam a palavra. Nisso vieram alguns trazer de um paralítico, carregado por 4 pessoas, 4 homens, né? E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Então, eu tive que ser entubado, né? E já até conversando com alguns médicos, a anestesia, a sedação de quem tinha Covid, ela era maior, né? Tinha que desligar totalmente a pessoa, realmente. Mas não vou me ater a esses detalhes médicos, porque eu não sei explicar bem essa parte. Eu sei que eu estava ali como esse paralítico. Eu estava desligado. Na minha mente eu estava até morto, né? Porque eu não consigo recordar um dia e meio antes de eu ir para essa UTI e nem a partir de que momento eu fiquei lúcido lá dentro, que eu acordei realmente. E aí, olhando por essa passagem aqui, eu comecei a lembrar do que me aconteceu. Eu estava como esse paralítico. Eu estava ali apagado, naquele leito, naquela cama, e precisei desses 4 homens, essas 4 pessoas que fizeram uma abertura no teto e levaram esse enfermo até próximo de Jesus para que ele pudesse curá-lo. Então aqui eu comecei a analisar e pensar que cada um que orou por mim, cada um que pôs seu joelho na terra e pediu pela minha vida, foram como essas pessoas. Eu não tinha condições de ir até lá. Eu não tinha como chegar até próximo de Jesus. Eu estava apagado, eu estava desligado. Mas essas pessoas me levaram até Ele. Para que, como diz aqui, para que Jesus pudesse dizer: Filho, perdoados são os teus pecados. E aí eu voltei, né? E eu voltei, mas eu voltei assim, meio que vegetativo. Por isso que eu acho que eu não sei a partir de que momento eu voltei até a lucidez, de entender onde eu estava, como estava acontecendo as coisas. E aí teve um enfermeiro que teve assim uma participação muito importante nesse meu processo de recuperação. Ele já tinha passado por isso. Ele teve Covid assim como eu, ficou na UTI, ficou entubado, né? Todo esse processo. E ele passou pela UTI quando eu estava lá e falou bem assim: olha, de tarde eu vou conversar com você e eu quero te explicar as coisas assim. E eu lembro que eu fiquei até meio nervoso, né? Assim, aqui tem, assim, não falava por causa da traque, mas pensando: quem é esse cara para ele querer, você vai querer me dar uma lição de moral numa situação dessa, né? E tal. E aí, na parte da tarde, ele voltou lá na minha cama. E aí ele me contou a história dele, que ele tinha passado por tudo aquilo, ele sabia como que era aquele sofrimento e
que eu não perdesse a fé, que eu ia melhorar. E foi aí que ele colocou, tinha uma TV dentro da UTI, ele selecionou uma pasta dele do YouTube, uma playlist, eu acho que era, e colocou para tocar uns louvores, Fernandinho, acho que Gabriela Rocha, alguma coisa assim. E foi nesse momento que a minha conexão com Deus foi restabelecida. Então eu tive dois momentos. O primeiro dessas pessoas que me levaram até Jesus, para que eu fosse curado, fosse salvo, fosse trago de volta daquela cova. Porque teve um dia que eu estava na igreja e eu sei que na hora que a pessoa foi fazer a mensagem lá na frente, ela começou a falar assim, acho que foi até a do ano novo, ela falou assim, tem pessoas aqui que foram tiradas da cova para poderem estar aqui hoje. E eu recebi aquilo eu senti como se aquilo fosse para mim, porque realmente eu estive lá. E não sei muito como explicar isso, mas Deus me trouxe de volta. Então esse rapaz, ele, colocando aqueles louvores, acendeu a chama novamente dentro de mim, porque até ali eu não lembrava mais nem de orar, muito menos de Deus, de nada. Eu fiquei assim, sei lá, eu estava totalmente desconectado. E ali a conexão voltou, e eu voltei a pensar em Deus, a agradecer a Deus, a pedir a Deus, e aí dali para frente sim a melhora foi relevante, foi mais acentuada. Então esse vídeo não era para ficar tão grande assim, mas eu acho, eu devo agradecer porque pela oração dessas pessoas, por essa pessoa que foi usada lá dentro daquela UTI e precisou ir até a mim lá para poder me fazer eu me reconectar com Deus, e por todas essas pessoas que eu nem as conheço e que às vezes encontro na rua e falam assim, nossa cara, eu orei tanto por você, eu, a minha esposa, meus filhos pequenos e tal, pedimos tanto a Deus por você, e assim é uma gratidão eterna. Talvez seja até enjoativo ficar me ouvindo falar tanto disso, mas da onde eu fui e aonde eu estou hoje é por Deus. Então, por mais que eu fale, por mais que eu agradeça, por mais que eu tenha que mostrar o quanto eu sou grato, ainda fica parecendo que isso é pouco, porque é muito grande, ultrapassa até o meu entendimento. Mas eu queria só deixar essa mensagem de muito obrigado. Deveria talvez ter feito esse vídeo antes, mas senti hoje que era interessante poder compartilhar isso com vocês. Ok? Que Deus abençoe, fique na paz, que Deus seja por você e por toda a sua família, e que Ele abençoe cada passo, cada situação, cada necessidade sua. Amém? Um abraço.